Vamos já de cara aqui compartilhar a tela para a gente fazer as últimas considerações aqui dessa UC, que já está finalizando aqui, tá bom? Já deixei até o slide aqui pronto, que eu já havia finalizado na aula passada. Aí. Quer dizer, já tinha aberto ele, mas a gente não tinha abordado. Então, pessoal, né, essa aqui é a última web aula aí da UC de gestão da manutenção. Lembrando que essa UC aqui, ela não tem momento presencial, ela é totalmente EAD, né? Então, e como eu disse aí, né, a gente estava, vocês estavam no período aí de férias, por isso que essa UC se estendeu mais, né? Embora ela seja ultra rápida aí, só tendo 30 horas, né? Então, nessa última aula de hoje, assim como na anterior, que a gente já fechou tudo, né? Lembrando, a gente já, a gente teve uma aula específica, né, para explicar como que é o fórum de discussão, muitos já enviaram, da atividade 1 da SAP 1, atividade 2 da SAP 1, né? E depois, já na terceira aula, eu comecei a falar sobre, porque eu estou linkando aqui, porque quando a gente fala de gestão, a gente pode falar, né, de gestão de projetos, gestão da manutenção, é bem amplo, né? É você gerir. Mas no caso específico aqui é gerir a manutenção, né? Lembrando aqui, ó, eu já deixei o plano aqui, ó. A gente vai falar, né, de uma forma mais específica, ó, vocês ainda vão ter, ó, ao ser de manutenção, né, do CEP, né? Vocês ainda vão ter antes dessa, né, a manutenção predial e industrial, né? Então, todas essas aqui, ó, manutenção predial industrial, manutenção do CEP, né, e operação, a gestão da manutenção, vocês estão vendo que a gente sempre está falando o quê? De manutenção, né? Igual eu falei no início, né, gestão, ou seja, você gerir, né, um empreendimento, gerir um negócio, gerir, pode ser várias coisas, gerir um projeto lá no Project, né, gerir uma equipe de trabalho, né, assim como são as atividades aqui, né, você fazer a gestão, observando o treinamento, né, que eles têm na parte, não só na formação, né, por exemplo, um eletrotécnico ou um engenheiro, mas também as capacitações, né, se é trabalho em altura, a gente vai fazer o treinamento lá, o GNR 35, se é espaço confinado, tem que observar se ele está em GNR 33, lembrando que na média, a maioria dos cursos, assim, o geralzão lá das NR, ou seja, das normas regulamentadoras da Secretaria do Trabalho, o básico é 8 horas, né? Só alguns específicos, no caso NR10, no caso o anexo 3 da NR10, né, que é o CEP, complementar, o básico deles são 40 horas, né? Tirando esses dois, os outros todos, né? Por exemplo, o NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos, né? Ele tem um treinamento específico, né? Todos são a princípio de 8 horas, né? Mas, por exemplo, o anexo 12 da NR12, que a gente inclusive vai abordar ele aqui, ó, em manutenção e operação do CEP, né? Tem lá uma atividade lá em circuitos, manutenção em circuitos energizados, né, que é o famoso linha viva, né? Então, todos esses daí a gente tem que observar os princípios da manutenção, né? A manutenção por crise, né? A manutenção preventiva, preditiva, né? Existe um cronograma de trabalho, um planejamento, e gerir é você o quê? Não só está nos processos de manutenção, nos clássicos, que a gente, inclusive, vai falar melhor aí na UC de manutenção predial industrial, mas a gente, né, tem que observar os ditames do que é, né, do que é a gestão ligada à manutenção. Então, na aula passada, os conceitos finais aí, aproveitando que a gente teve duas aulas a mais do que o que realmente é programado, né, numa UC de 30 horas, e a gente ia falar dos códigos de classificação, né? Então, esses códigos, assim
como eu citei para vocês, né, eles estão na 5410 e na 14039. Então, eu vou colocar eles aqui na tela para vocês observarem aqui esses conceitos a mais aqui. Deixa eu pôr o F5 aqui. Eu já vou deixar na agulha aqui, ó, já está aqui. A 5410, né, que trata de baixa tensão. Então, quando a gente fala de gestão, ou seja, gerir processos, processos de quê? De manutenção, né, fechando aqui, né, esse ciclo aqui, né, da matéria de gestão da manutenção, a gente utiliza como base a 5410. Lembrando, né, desculpa, gente, lembrando que essa 5410 que trata instalações elétricas de baixa tensão e a 14039, ó, que trata de instalações de média tensão, ou seja, lembra lá na NR10 que fala que baixa tensão em circuitos de tensão e corrente alternada vai lá de 50, se eu não me engano, 50 volts até 1000, né? Então a média tensão, né, depois dessas últimas atualizações, ó, essa aqui que está listada aqui de 2005, ele passou a contemplar ó, de 1000, que é o limite lá para baixa tensão, né, em tensão e corrente alternada, né, até 36,2 kV, né? Então, antigamente, de 1000 para cima, eles chamavam de alta tensão, né? E depois eles fizeram essa classificação, porque de 1000 até 36,2 é chamada média tensão e é aplicada a circuitos da rede de distribuição, a malha de distribuição urbana. Essa daqui, ó, pessoal. Só para relembrar aqui para vocês, ó. Tem aqui um pedaço aqui de uma planta de situação, né? Então, a malha de distribuição urbana seria os transformadores que servem, ó, cada um desses daqui é um lote, esse aqui é um loteamento, né? E nesse loteamento aqui que o pessoal lá da Civil chama planta de situação e que a gente coloca lá no projeto elétrico, né? Você tem o quê? Uma rede, uma malha de distribuição urbana. Ela é alimentada por redes de média tensão, né? A energia é transportada lá do transformador de potência da região, né? Por exemplo, aqui em Goiânia, a gente tem aqui próximo aqui do NEAD a subestação setor aeroporto. Então vem uma rede de 230 kV e dessa, né, rede de 230 kV, o transformador de potência abaixa para 13,8, que ele está dentro do range, né, dos 32,6 kV, né? Ou seja, existem duas arquiteturas. A arquitetura básica que é utilizada na zona urbana é a chamada 13,8 e a arquitetura básica que é utilizada na rede rural, em alguns pontos, é a 36,2 kV. Então, nessa malha, né, a RDU, né, na malha de distribuição urbana, eu tenho transformadores aplicados aqui, ó, para alimentar esses clientes aqui, ó, dos lotes, ó, 17, 18, 19, desses loteamentos, igual esse daqui, ó. Esse aqui é alimentado diretamente da baixa tensão. Provavelmente tem um transformador logo mais à frente, eu não estou lembrado onde que ele fica. Se não me falha a memória, tem um aqui nessa rua de trás e tem outro aqui na rua da frente aqui. Basicamente são transformadores de 75 kVA que são distribuídos na malha de distribuição urbana e eles vão que fornecendo energia para o cliente, né? Só a gente fazendo um spoiler aí. Então, quem trabalha com esse tipo de circuito, seja de média tensão, seja do de baixa tensão, ele tem que seguir esses códigos e cada um desses entes, dessas pessoas aqui, elas recebem um código. Então, esses códigos estão aqui, né? Vou até colocar ele aqui em tela, ó, deixa eu pôr aqui na bolsa aqui. Ó, BA1, deixa eu pôr aqui na busca aqui, ó. Na 5410, ó, na tabela 18, ó, a competência das pessoas. Esse código que eu estou falando é esse daqui, ó, que está aparecendo na tela, ó, BA1, BA2, BA3, BA4 e BA5. Está na tabela 18 aqui, ó, página
38 de 217, dá 5410. Aqui ele vai estar mais explicativo. Já na 14039, que são circuitos de média tensão, existe essa tabela de classificação, né, para nível de, né, e questões de entendimento aí, né, principalmente de vocês aí, né, futuros eletrotécnicos aí, e também quando vocês forem ministrar treinamentos aí, né, no que tange a NR10, por exemplo, né? Ou, sei lá, um anexo 12 da NR12 aí, né? Que trata de cestas aéreas. Vocês têm que ter esse entendimento aqui, ó. Você vem aqui na busca, já na 14039, ele está na página 18 de 71, né? É a tabela 12. Deixar ela em destaque aqui, ó. E na 14039, essa tabela, ela é mais abreviada aqui, ó. Ele só fala do BA1, que é a pessoa advertida, né? Inadvertida, desculpa, né? BA4 e BA5. Os outros subníveis na BA2 e a BA3, eles não explicam, mas a gente vai discutir aqui agora. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, o primeiro nível, né, do BA1 até o BA3, são pessoas inadvertidas, né? Pessoas comuns, né? Até coloquei uns desenhozinhos aqui, né? Parece um Minecraft aqui, né? Um cidadão aqui. Ele é o que? Adulto, né? Uma mulher aqui, ela é adulta. Então, já essa criança aqui não conta aqui não, né? Então, pessoas inadvertidas são pessoas que não têm conhecimento, né, sobre os riscos, os perigos, né, e os cuidados que devem ter no manuseio, né, no manejo de circuitos elétricos, seja ele de baixa tensão, piorou os de média tensão, né, que tem um nível alto aí. Então, ó, voltando à nossa tabelinha aqui, ó, de classificação, ó, na 5410, ó, pessoas comuns, ó, só fala inadvertida. Melhorando e já na da 50 da 14039 de média tensão também fala a mesma coisa, nem explica direito. A explicação, né, são pessoas o quê? O BA1 seria o primeiro nível de pessoas inadvertidas. Ó, vocês olhar na tabela aqui, ó, BA1 até o BA3 são pessoas inadvertidas, ou seja, não tem conhecimento de causa, né? Até o BA1, que ele é o adulto entre eles, ó, o BA2 são crianças, o BA3 são pessoas incapacitadas, vocês vão entender o que que é essa incapacidade, né? Essa incapacidade é tanto física quanto cognitiva. Então, essa pessoa inadvertida, ela, embora, por exemplo, o BA1, que ele é o adulto entre eles aqui, né? Ele é o quê? Ele é um adulto, ou seja, ele tem a cognição, né, do que é certo, do que é errado, né? Ele tem o entendimento, né, que a eletricidade é perigosa, então você tem que ter cuidado, né? E o básico do BA1 é que ele é o quê? Ele é um adulto, ou seja, ele é um adulto, né, dono das suas faculdades mentais, porém, embora, né, se ele é adulto, provavelmente ele tem um segundo grau completo, pelo menos, né, dependendo aí da idade dele, né? Porém, se ele tem um segundo grau completo, ele provavelmente, né, fez lá o terceiro ano do segundo grau, a matéria de eletricidade. Porém, esses conhecimentos de cálculo de resistores, capacitores ou indutores em série, paralelo, ou seja, misto, esses conhecimentos não são suficientes para ele ter um entendimento, né, uma inteligibilidade dos riscos elétricos, né? Ele é adulto, ou seja, é adulto, na média ele é responsável, né? Porém, ele não tem um entendimento. Por exemplo, a gente pode pegar um cabo de baixa tensão 220 da vida aí, né? E se a gente estiver isolado da Terra, a gente não toma choque. Um BA1, dependendo, né, da pessoa aí, ele não tem esse entendimento. Ele tem entendimento do cálculo, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, se ele fez o segundo grau, mas ele não tem conhecimentos específicos que são necessários para você não só realizar projeto, né? Porque projeto, se você não assume as diretrizes de segurança, né, no dimensionamento de cada componente, né, na escolha de cada um, né, você também está assumindo riscos, né? E riscos
para terceiros, né? Então, o BA1 é um adulto, porém, né, embora ele provavelmente tenha o segundo grau completo, ele não tem conhecimento suficiente, né? Ou seja, ele já não é capacitado ou não é qualificado, né? Quando a gente fala qualificação, no segundo jargão aí da NR10, a gente fala o quê? De curso. Curso o quê? Curso nível técnico e nível superior, né? Então, a qualificação nesse sentido é o quê? É ter o nível superior, ter o diploma, né? Ou do nível técnico ou do nível superior. Aí já a capacitação, eu posso ter o treinamento sob supervisão de alguém que tem um nível técnico ou um nível superior, seja um eletrotécnico ou engenheiro eletricista, né? E eu recebo esse treinamento, inclusive a empresa a qual eu vou desempenhar a função de eletricista industrial, por exemplo, né? Esse profissional que deu o treinamento e o signatário lá da RRT ou ART, ele tem também o quê? Ele é responsável, né, lá na RT por você, por ter ministrado uma capacitação, ou seja, ele ter passado conhecimentos específicos para você sobre os riscos lá da eletricidade, no caso, né, se tratando lá da NR10, e conceitos mais avançados do CEP, em se tratando, né, do segundo treinamento lá né, do CEP, né, que é o treinamento adicional lá. Aí já o BA2, né, igual eu mostrei aqui na própria norma aqui, ó. Continua sendo pessoas inadvertidas, só que são o quê, ó? São inadvertidas, só que são crianças, ó. Crianças em locais a ela destinados. Vamos lá na 14 lá. Ó, na 14, tá vendo? Ó, já pula do 1, ou seja, é um adulto que não sabe nada, depois ele vai para os advertidos, né? Os eletricistas e depois os engenheiros e técnicos. Então, a incapacitada aqui, né, ou desculpa, o BA2, né, ele continua sendo inadvertido, só que são o quê? Ó? São crianças, né, em locais, né, na escola, creche, ou seja, criança, ele, né, ainda, né, não tem a cognição, né, formada completa, né, provavelmente ele não, a não ser que seja o Sheldon, né, super inteligente, mas sendo uma criança comum, né, ele, né, não tem o segundo grau completo e não sabe nem se é de comer ou passar no cabelo eletricidade básica. Quiçá, né, que se você tiver com um condutor na mão e tiver isolado, você vai receber um potencial elétrico, mas não vai haver formação de corrente elétrica. Então, é uma criança, e dependendo do tamanho, igual essas daqui, ó, criança, nos anos iniciais, né, ele pega qualquer coisa e coloca na boca, né? Então, é comum acontecer muitos acidentes. E se você estiver utilizando o DR, né, que é o dispositivo, a gente tem o IDR, tem o disjuntor DR, né? Então, ele vai o quê? Ele tem um TC que ele analisa as correntes de entrada e a corrente de saída. E se a corrente de entrada tiver diferente da corrente de saída, com certeza, né, ele está indicando que existe parte dessa corrente elétrica sendo enviada para outro ramo que não é o ramo correto do circuito, ou seja, é, fazendo como se diz, um desenho rápido aqui, você que está, que seria a tomada, né, a fonte de alimentação, a 220 aqui, ó, que é o condutor que vai levar até a sua tomada aqui, ó, ponto de força. Aí vamos supor que seja um ponto de força de alimentação de um chuveiro. Aí, no caso, eu teria o disjuntor aqui, né? Disjuntor monofásico. Então, quando alguém, né, toca em alguma parte do circuito elétrico, né, que uma das diretrizes lá da NR10 é você não fazer parte do sistema elétrico potência, porque senão você vai estar funcionando como um condutor. Se você é um condutor, você recebe potencial elétrico e provavelmente você vai receber eletrocução, né? Então, seria como se você fosse um ponto de terra aqui, ó. Lembrando lá de eletricidade, se houver um nó aqui, ó, o normal seria o quê? A corrente total, né?
Vamos supor aquele chuveiro clássico lá de 4.400 volts, né? Ou watts, desculpa. Ele, se for utilizado a 220 volts, vai fluir uma corrente elétrica de 20 amperes. Aí, geralmente, quando é uma boa prática de manutenção, né? O pessoal utiliza o quê? Um disjuntor de 3 a 5 amperes acima, né? O ideal é assim, da corrente máxima. Então, provavelmente teria um disjuntor aqui para esse tipo de corrente máxima de 25 amperes aqui. Ele tem que ser superdimensionado, né? Não pode ser dimensionado no talo aqui. Aí você vem, ó, e aí teria o quê? Uma corrente total de 20 amperes. Aí o que que o DR faz? O DR ele olha a entrada e a saída, ou seja, ele olha aqui na fase e ele olha aqui no neutro. E, em tese, a corrente de entrada tem que ser igual à corrente de saída. Então ele olha, ó, entrou 20, saiu 20, ok. Agora, se alguém toca no circuito, vocês concordam que nesse nó aqui, ó, vai haver parte da corrente para cá, ó, para o chuveiro, e parte dessa corrente, esse ponto de terra está simbolizando a criança pegando ali no condutor e descalça ali, por exemplo, ou seja, aterrada. Então essa corrente, ela vai continuar sendo 20 amperes. Porém, ela vai ser proporcional à resistência da criança, né, de quem está lá, a resistência interna da pessoa aí, né, que representa aqui. Então ela vai estar proporcional, né, a essa pessoa, lembrando que a corrente, se eu não me engano, 20, se eu não me engano, acho que 25 miliamperes já é o suficiente para o cidadão já, porque tem as gradações lá, né? Um pequeno desconforto, você sente tipo um formigar assim no dedo, né? Mas nada mais, por exemplo, 1 ampere já é o suficiente para você ter uma parada cardiorrespiratória. 1 ampere, imagina. Se eu não me engano, 20 miliamperes já é suficiente. Por isso que o DR, que protege pessoas, ele é configurado para 30 miliamperes. Se eu não me engano, é um pouco maior. É isso mesmo. O ser humano já é o suficiente para ele ter um acidente aqui. Então, o DR, ele vai olhar, né? Tá entrando 20, mas ele vai estar ligado diretamente com o neutro aqui do chuveiro. Aí ele olha, uai, tá entrando 20 e tá saindo 18. Uai, que deu 2 amperes, né? Uai, a lei de Ohm, ela virou do avesso? Não. Quer dizer que 2 amperes estão vindo aqui, ó, eletrocutando essa criança que o BA2, por exemplo, né? Daí o que que ele faz? Ele desarma. Se entra 20 e sai 18, quer dizer que 2 está indo para outro lugar. Aí ele vai e desarma. Entrou 20, saiu 20, ele continua funcionando. É basicamente, como se diz, uma interpretação rápida aí de padaria aí para vocês aí. Então, essa pessoa inadvertida, né, o subnível do inadvertido, né, lembra que tem três, BA1, BA2 e BA3. Então, ele, né, é criança, ou seja, ele não tem a capacidade de cognição formada, daí ele sofre, desse problema aí que é falta de entendimento, beleza? Então, é o outro nível que está lá na 5410. A 54 ou a 14039, ela, por se tratar de média tensão, são circuitos que geralmente é só para transporte de energia, né? A 5410 ela trata para baixa tensão, a média transporte. Então a 5410 é o quê? Utilização. Aí esse nível de inadvertência, né, é o que você precisa ter um cuidado maior, né? Ou seja, é uma pessoa que não tem um conhecimento, mas ela está no início, na sua fase inicial aí de cognição, né, e de conhecimento. Agora, o último subnível da pessoa inadvertida, ou seja, continua sendo uma pessoa que não tem o quê? Capacidade, né, formação, né, até formação ela tem. Só que vocês estão vendo aqui, ó, pessoas que não dispõem de completa capacidade física ou intelectual.
velhos e doentes. Ah, mas se ele é velho, provavelmente ele terminou o segundo grau, né? Ele tem todo esse conhecimento? Tem, só que se ele tiver na fase da senilidade aí, né? Inclusive, né, uma das doenças aí que acometem muitos idosos aí, né? Que chegam, né, a essa fase idosa aí, é o quê? É o Alzheimer, né? Ó, o meu alemão aqui está enferrujado. É o Alzheimer, né? Que é aquela doença que a pessoa o quê? Ela esquece, né, de memórias de curto prazo. As memórias de longo prazo, dos anos iniciais que ela teve, né, ela ainda continua tendo. Inclusive, muitos desses esquecem que teve filho, esquecem até que se casaram, né? Ou esquecem até que, né, o cônjuge ele faleceu. Ou seja, ele já perdeu aquela cognição que ele tinha anos atrás, quando ele era BA1. Agora ele tornou-se um BA3, ou seja, ele é adulto, só que, né, ele já não tem mais já está velho, já não tem mais essa capacidade de cognição, embora ele tenha, né, feito o segundo grau, mas ele já está num estágio avançado aí do nível de senilidade, né? Então, inclusive, está mostrando aqui asilos, hospícios e hospitais, né? Inclusive os hospícios aqui, né, que as pessoas têm as doenças não só congênitas e mentais, mas devida, né, a idade aí, né, que os neurônios vão o quê? Vão se degenerando, ainda mais se for uma pessoa aí, estudos mostram aí, né, que tem a prática aí do tabagismo, né, a bebida aí, né, mata os neurônios aí, lembrando que os neurônios, até onde a nossa tecnologia, né, alcançou aí, eles são células, não são igual células somáticas aí da pele, que a cada 2 semanas vão se regenerando. A gente troca de pele igual cobra, né? Cada 2 semanas. Já as células aí, né, epiteliais são diferentes das células, né, dos neurônios aí, né? Ou seja, não se regeneram. A gente tem um número aí, cerca da casa aí de 80, se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi, 87 bilhões, se eu não me engano, que tem que tem um ser humano aí normal aí. Então, em função da idade, em função desses neurônios aí ter sido degradados aí, tudo que ele conheceu vai se perdendo. Então, ele, obviamente, né, ele é incapacitado, né, embora até dependendo, ó, vamos supor que ele seja o quê? Um eletricista, né? Só que ele já está, né? Ele já está velho, ou seja, ele perdeu o que ele aprendeu na capacitação, por exemplo, beleza? Agora, ó, o BA4 e o BA5 são pessoas o quê? Advertidas, ou seja, olha, suficientemente informadas ou supervisionadas. Na verdade, elas são informadas e supervisionadas. Que, por exemplo, ó, igual tá aí em tela aí, ó. O pessoal de manutenção ou operação trabalhando em locais de serviço elétrico. No caso aqui está mostrando um pessoal fazendo uma manutenção de rede de distribuição. A equipe aí, ó, os dois eletricistas, pelo que eu estou vendo aqui, eles estão fazendo o procedimento aí de troca de uma chave fusível e de um transformador, né? Então eles utilizando, ó, esse bastão aqui, chama bastão garra, eles vão lá no grampo de linha viva e retira ele, justamente o quê? Fazendo, depois de ter feito, né, as 5 regras de ouro, ter feito a desenergização, eles vão fazer a troca, tirando o GLV, acessando, trocando o conjunto lá de chave fusível e montando novamente aí. Então, esses eletricistas aqui receberam o que a gente chama de capacitação, ou seja, uma pessoa que supervisionou, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu vá ministrar um curso de qualificação aqui de eletricista de redes, né? É, a supervisão, né, é minha. Eu sou, né, no caso aqui, eu sou engenheiro eletricista, mas eu sou o quê? Contratado como tutor, né? Eu estou ministrando as aulas, mas existe alguém do sistema S aí, do sistema Senai, que ele é o responsável técnico. Embora eu, engenheiro eletricista, estou dando a capacitação, existe alguém que assina
uma anotação de responsabilidade técnica, e ele se responsabiliza por todo e qualquer treinamento, no caso capacitação, ministrada aqui nas dependências, seja a nível EAD, seja a nível presencial, né, em conformidade lá com a NR1, né, nas disposições gerais, né. Então, ele é o responsável técnico, ele é que assina a RRT e eu sou o que dá a capacitação. Então ele está o quê? Não só se responsabilizando por que eu estou falando aqui, porque ele é a pessoa autorizada, né? Inclusive o BA4, o eletricista, quando ele entra numa empresa, nessa empresa existe um signatário lá, ou um eletrotécnico, ou um engenheiro eletricista, que assina uma RT se responsabilizando por todos os capacitados, ou seja, eletricistas prediais, industriais, de rede, linha viva de transmissão, linha viva de distribuição e de transmissão, né? Montador, oficial montador eletromecânico, ou seja, ele se responsabiliza, depois você faz a capacitação e recebe o treinamento de alguém qualificado e existe alguém também qualificado e habilitado que assinou, que deu o que a chancela desse treinamento, garantindo que existe alguém com conhecimento técnico dando as instruções aqui para vocês. Ao passo que quando vocês são contratados, por exemplo, vou pegar aqui a Ambev, né? Vocês vão ser contratados pela Ambev, né, como eletricista de manutenção, vocês têm alguém lá da Ambev, um signatário, um engenheiro eletricista, né? No caso, se eu não me engano, o último que eu me lembro lá era até o professor do Senai, o Bezerra, né? E ele era o responsável técnico lá pela parte elétrica e, obviamente, pelos eletricistas lá de chão de fábrica que trabalhavam lá na Ambev. Então, o BA4, ele tem a capacitação, ou seja, ele fez o curso de eletricista, ele fez o curso de NR10, inclusive para todos, né? Não só os BA4, mas o BA5 é necessário, se trabalha na área elétrica, tem que ter NR10, tem que ter o curso de CEP, ou seja, ele tem informações suficientes para poder o quê? Realizar procedimentos de manobra, que é o caso que está mostrando aqui, né, da manutenção, ou seja, de posse também de uma OS, né, de uma ordem de serviço, beleza? Agora, pessoal, última, lembrando que qual que é a base técnica que a gente está seguindo aqui? A NR10, né, a tabela 18, no caso a 14039 é a tabela 12 aqui, ó. Então, ó, BA4, ó, pessoas suficientemente informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas. Aí, quando fala qualificação, né, que tem um curso superior, né? E aí ele tem que ser habilitado, né? Depois que você termina o curso técnico ou o curso superior, você vai no seu conselho de classe e tira a habilitação técnica, né? Não só o eletrotécnico, mas o engenheiro eletricista, né? Então, quando eu falo que o cidadão é habilitado, eu não estou falando de habilitação de, né, carro, por exemplo, veículos automotores. Eu estou falando de habilitação técnica. Eu estou falando que ele fez o curso técnico ou fez o curso superior na engenharia elétrica e ele tem o que? O registro no conselho de classe, né? Que inclusive se ele tem só a qualificação, ele só tem o curso. Agora, ele tem que ter a habilitação para ele poder emitir, no caso do eletrotécnico, a RRT, no caso do engenheiro eletricista, a ART. Aí, locais de serviço elétrico. Que locais são esses? Ó, o circuito de distribuição, no caso de eletricista de distribuição, chão de fábrica, no caso de um eletricista é, industrial, né? No caso de manutenção de um condomínio, eletricista predial aí, né? Agora, o último código aqui de classificação, né, são as pessoas qualificadas. Lembrando, né, tem um curso superior ou curso técnico. Aí que tem conhecimentos técnicos ou experiência, né? Aí quando eu falo técnico, eu não estou falando só do eletrotécnico, eu estou falando também do engenheiro que tem a visão mais sistêmica, né? Do engenheiro, no caso, engenheiro eletricista.
ou experiência suficiente, ou seja, até o técnico tem isso também, né? O engenheiro, quando você é contratado lá pela primeira vez, você não tem muita experiência, o pessoal chama de engenheiro júnior, né? Aí depois, quando passado uns anos, não só, né, não só o tempo, mas a quantidade de trabalhos que você faz, que vai lhe conferir o chamado acervo técnico, né? Ou seja, quanto mais trabalhos você desenvolve, projetos, é, instalações, laudo técnico, você vai adquirindo o quê? Uma experiência. E essa experiência, documentalmente falando, né? Essa experiência é, é notada como chamado de acervo técnico. Aí você, além de ter o quê? A qualificação, que é o curso superior ou curso técnico, você tem o quê? Experiência, né? Você já não é mais um eletrotécnico ou um engenheiro júnior, você é um eletrotécnico ou um engenheiro que sênior, você já tem o quê? Experiência com vários trabalhos aí, você já tem uma carta aí, né, de qualificação pela sua habilitação já grande, né? Então você tem o quê? Formação suficiente. Inclusive, um dos projetos aqui nosso aqui do Senai é o quê? Né? A gente sair da nossa caixa, né, da nossa zona de conforto, que seria, no caso, a indústria, né? E a gente alçar voos maiores aí, inclusive algumas unidades aí do Senai, como aqui de Goiás, aqui no caso Goiânia, né? A unidade do Senai do Ítalo Bolonha, né? Ele tem um pátio lá com um sistema elétrico de potência totalmente montado, tem uma usina solar, tem linha de transmissão, tem uma subestação, literalmente, né? Uma subestação lá para simulação, né? Ou seja, nenhuma outra faculdade, né, de engenharia elétrica aí, o FG da vida aí, né, que são as mais famosas, não tem um centro desde treinamento. Então, é, é, originalmente, tradicionalmente, o engenheiro, o técnico, ele tem o quê? Uma melhor formação na parte de baixa tensão, na parte industrial. A parte do CEP, você só adquiria uma formação melhor quando você trabalhava no sistema elétrico, dependendo da empresa que você, né, trabalhava. Inclusive, né, foi o caso que aconteceu comigo, né? Assim que eu formei, que eu era engenheiro júnior, né, ou seja, engenheiro. Aqui em Goiânia a gente fala Nutella, né? Engenheiro Nutella aí, eu só tinha formação na parte industrial, na parte predial, né? E eu ainda era muito barriga verde aí na parte do sistema elétrico potência. Depois que eu trabalhei em algumas empresas, né? Na parte de supervisão, inclusive fiz os cursos de eletricista justamente para saber o dia a dia dos pontas de lança, né? Dos eletricistas que estão ali em campo trabalhando, né? A maioria das aulas que eu tive lá na Universidade Católica, na parte do CEP, eram aulas expositivas, ou seja, não tinha uma parte prática, então eu não tinha essa experiência. Quando eu fui trabalhar, né, numa empresa que montava a linha de transmissão, também ela pegava contratos, subestações também, PCHs, daí eu fui adquirindo experiência e no decorrer do tempo foram pedindo para eu fazer alguns treinamentos, já que eles sabiam, né, que tradicionalmente a gente provavelmente a gente não tinha isso na faculdade, né? Então, essa é uma tarefa aqui que o Senai ele está buscando, né, montar né, em todo aí o Brasil aí, né, algumas unidades que tenham um sistema elétrico de potência e que dê o quê? Um entendimento maior, né? Mais do que um entendimento sistêmico aí para o profissional, seja o eletrotécnico, seja, né, na parte de engenharia elétrica aí. Então, essa parte aqui é a mais difícil, porque projetos de CEP, instalações de CEP, tudo no que tange ao sistema elétrico de potência, né, da média tensão para cima até chegar na alta e extra alta tensão, né? No curso técnico tradicional, no curso de engenharia elétrica tradicional, é muito o quê? É muito expositivo, sistêmico, nada de simulação, você só aprende no dia a dia, né? Então a gente está tentando mudar esse panorama aí para melhorar, né, e otimizar o quê? O conhecimento não só dos profissionais que estão trabalhando na área,
mas também dos profissionais que estão, que são os docentes aqui, né, os tutores, né, no EAD, os, os professores presencial, né, que recebem a alcunha mesmo de professor, né, a gente recebe a alcunha de tutor justamente para diferenciar, né, tutor, aí você já lembra, é o professor que fica lá no monitor, lá na TV, né, o, agora, o professor em si é onde vocês fazem as práticas presenciais, não só as práticas de laboratório fechado, né, na parte industrial predial, mas as práticas, né, em campo de sistema elétrico de potência e de montagem e operação do sistema aí. Então, esse, pessoal, foi o material que eu preparei, assim, extra, para vocês terem um entendimento aí melhor, né, quando a gente fala aí de gestão, quando a gente fala de manutenção unindo, né, você gerir a manutenção em seus vários processos, né, desde o processo de manutenção aí por crise até a de manutenção preventiva, né, manutenção preditiva, né, que aí a gente tem cronogramas, tem planos de ações aplicados, né, inclusive lá na NR10 depois que no prontuário das instalações elétricas, né, depois que você faz uma análise das instalações, aí, por exemplo, você detecta que existe algumas não conformidades. Daí você vai gerar um relatório e esse relatório vai virar o quê? Um cronograma de ações. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês e para a gente fechar essa nossa última web aula de hoje. Só um minutinho, deixa eu só abrir outra rapidão, galera. Só que achar a pasta aqui, deixa eu ver, prontuário. Eu lembro mais ou menos onde é que tá, mas já que vai mostrar aqui para mim. Bom, não era isso que eu queria, não, mas deixa eu ver se é isso aqui. Só preciso de um aqui. Ah, mas também eu tô procurando a pasta errada. Foi mal, pessoal. Eu tinha que ter saído da pasta aqui. Ah, agora vai dar certo. Prontuário. Ah, achei um aqui. Eu tenho aqui um pronto aqui, ó. Deixa eu ver. Sede da Barra Tijuca. Não, eu vou pegar esse. Deixa eu ver. Baú Forte. Não, deixa eu pegar um melhor aqui. Vou pegar esse aqui da Vivo. Deixa eu ver aqui. Bahia. Pegar esse aqui, Vila Laura. Já vou ir direto lá no cronograma de ações. Ah, aqui. Perfeito. Depois, pessoal, já que a gente está falando de gestão, né, gerir a manutenção, né, uma das práticas aí que, como se diz, é como respirar aqui para o pessoal da eletrotécnica e da engenharia elétrica, né, é o PIE, né, o acrônimo aí, Prontuário das Instalações Elétricas, né, em conformidade lá com a NR10. Então, pessoal, depois que você faz a análise, deixa eu abrir a mesma versão aqui em PDF.
E a gente pode mostrar os dois juntos aqui. Você vem primeiro, né? Assim como a gente faz lá em projeto elétrico, né? A gente cria um memorial descritivo. Aí nesse memorial falando, né? Ó, tem objetivo, ó, apresenta documento, tem objetivo, escrever de forma sucinta, né? A estrutura elétrica do edifício da CCC, né? É um circuito, eles chamam de comutação de circuito, mas na verdade é uma torre aí de celular, tá bom? É, ó, e da Vivo, Sociedade Anônima, no endereço especificado, né? Então, você pega ó, as características elétricas aí, ó. No pavimento térreo encontra-se a instalação e a subestação de energia elétrica com potência instalada de 1000 kVA, formada, ó, por dois transformadores de 500 kVA, né? Então, você vai fazer o que? Uma visita técnica. Nessa visita técnica, você vai colocar as características e você vai mostrar, né, textualmente, provando por fotos, conformidades, e geralmente você olha as não conformidades, né? Porque com as não conformidades você vai gerar esse relatório aqui, ó, que é o cronograma de ações. Então, todas as não conformidades que foram anotadas nessa instalação, ou seja, nessa CCC, né, Central de Comutação, ele pega o nome antigo aí, né, porque quando era só telefonia, né, o pessoal chamava de Central de Comutação. Hoje em dia, o pessoal chama de ERB, Estação Rádio Base, né, mas, assim, eles ainda pegam esse nome aí, né. É porque na época, se eu não me engano, foi na época que a Vivo comprou a GVT, daí eles tiveram que homologar, né? Não só as instalações, os treinamentos que eles tinham, né? Que eles tinham, mas também as da GVT que eles haviam adquirido na época aqui, né? Então, você ia em cada, né, o papel lá do pessoal do escritório era ir na Bahia, Rio de Janeiro, onde tivesse uma estação rádio base ou CCC, né, da Vivo, você fazer a visita técnica e ver as não conformidades. Aí você cria o quê? Esse cronograma de ações, ó. Por exemplo, ó, instalar o grupo motor gerador, né? Em sala técnica adequada, né? Então chegaram lá, o grupo motor gerador estava instalado numa sala qualquer, não tinha proteção contra o ruído, né? O ruído escapava, por exemplo, o escapamento do grupo motor gerador ele estava furado, ou seja, o motor quando ele está bom, o dióxido de carbono, né? Porque a combustão completa ela libera o quê? Dióxido de carbono e água, né? Vapor d'água. Então, esse dióxido de carbono, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser levado no escapamento para fora do GMG, já que é um espaço confinado. Então, ele tem um risco, né? Tem um risco de o pessoal que for lá operar o GMG lá no QTA, né? O quadro lá de transferência automática, eles poder ter uma intoxicação por CO2, né? Que seria o equivalente à asfixia química, né? Ou seja, você aspirar muito CO2, né? O produto da respiração é o que? Você pega O2, né? O oxigênio, e daí, né? Utiliza nas suas células aí, né? Nas hemácias aí, ele vai liberar, né? No processo de respiração, que o dióxido de carbono. Se você aspirar mais ainda, vai ocorrer a chamada asfixia química. Então você vai começar a ficar sonolento, não porque você está com sono, mas você está ficando asfixiado. Então você vai o quê? Você vai literalmente, você vai apagar. Aí você vai apagar e, né, e se você não receber oxigênio em tempo hábil e não for tirado desse ambiente insalubre, você pode vir a óbito aí ou ter sequelas graves aí. Então, eles fizeram a inspeção, né, e constataram que no grupo, né, motor gerador não tinha algumas adequações. Então, aí você coloca, ó, programado, esse P vermelho é programado, o outro é realizado, né? Então, aí tem aqui janeiro, fevereiro ou dias, né? Aí você põe prioridade alta, quem que é o responsável, que metodologia, né? Estudo para transferência para um local adequado, divulgação dos dados, né, relatório informativo. Geralmente o pessoal da segurança do trabalho, no final do ano, faz um relatório, alguns fazem o relatório trimestral e por aí vai, né? Então, pessoal,
esse foi um resumo aqui para a gente fechar aí, né, falando sobre cronograma, né, de ações, né, no que tange aí a gestão e manutenção, né. Então, já na próxima aula, a gente já vai entrar aqui na nossa próxima UC, né, é a UC de instalações do sistema elétrico de potência, tá bom? Parar aqui o compartilhamento e já deixar renderizando aqui, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, já na outra UC.